Quer dizer, quem falou foi o candidato Lula, não é o ex-presidiário Lula, não é o réu Lula, quem falou foi o candidato Lula. E chegou a dizer que ele é inocente, que ele foi inocentado. Temos os áudios, viu, Eneg? Se você precisar, temos os áudios aqui. Pronto, tem um trecho aí em que ele fala claramente, olha, eu quero agradecer ou registrar o voto do Fachin, que reconheceu que eu nunca tive um crime cometido na Petrobras. Não! Isso em momento algum foi discutido, em nenhum momento no Supremo Tribunal Federal, se o Lula é ou não culpado. Nenhum momento foi discutido. O que se discutiu ontem, o que se discutiu anteontem, primeiro anteontem, é se o juiz Sérgio Moro poderia ou não tocar o julgamento do Lula. E o nosso Fachin falou, não poderia. Para espanto da nação, 6 anos depois, ele descobriu que o juiz Sérgio Moro não poderia ter feito o que fez. O juiz Sérgio Moro foi lá, condenou, o TRF4 foi lá, condenou, o STJ foi lá, condenou, e aí 6 anos depois vem o STF e fala, não pode. E no julgamento de ontem, o que se discutiu é qual foi a condução do trabalho feito pelo Sérgio Moro. Ele fez tudo direitinho? Interferiu? Foi um juiz imparcial como deveria ter sido? E aí a soma do Supremo é o seguinte, 2 erros não fazem um acerto. Se você não é o juiz natural, como disse o Fachin, e se você não age de forma independente, imparcial, você não comete o acerto que é prender um corrupto. Você comete um erro, que é obrigar o sistema de justiça a refazer o trabalho. Então, o que se viu no Supremo foi uma ordem para refação, não foi uma ordem de libertação e de inocência do Lula. Importante dizer, ele frisou o social, ele falou da força do Estado, ele falou de retomada por investimento estatal, ele deixou clara a polarização com o Bolsonaro, ele fez questão de falar que não tem ódio, ele falou em apoio ao empresário nacional, enfim, é o discurso de lançamento de uma campanha com 1 ano e meio ou mais do que isso antecipado. Ele, obviamente, não se preocupou o tempo inteiro com a verdade, né? Por exemplo, não é verdade que a Dilma caiu porque os americanos queriam petróleo. Isso é um piro. Não sei de onde ele tirou isso. Piro. Não é verdade que a vacina contra o H1N1 foi desenvolvida no Brasil. Não é verdade. A vacina H1N1 é uma vacina de origem francesa, da Sanofi, que o Instituto Butantan fez com a Sanofi, o que fez com a Sinovac. Foi lá, fez um acordo e começou a produzir aqui. 10 anos depois, a patente foi liberada. O Brasil teve, patente liberada não, teve a transferência de tecnologia. Então não é assim, pintou a gripe como era o governo Lula, que é o bacana, aí ele chamou o pessoal e falou, vamos desenvolver. Primeiro que o Instituto Butantan é do governo do Estado de São Paulo, né? Controlado pelo governo do Estado de São Paulo, não pelo governo federal. E ele se apropriou de um acordo entre o laboratório francês e o Instituto Butantan para dizer que no governo dele era melhor. Outra coisa, não é verdade que a produção de veículos, na pandemia tudo caiu, mas o último ano pré-pandemia foi metade da produção de 2008. O Brasil produziu 2.600.000 veículos, aliás, automóveis, em 2008. E produziu 2.900.000 automóveis em 2019. É que ele somou nessa conta caminhão, ônibus, moto, implemento rodoviário, somou tudo, aí passa de 4 milhões lá, e ele pegou a produção de carro de 2020, foi um desastre. Aí dá 4 milhões e tanto contra 2. Quer dizer, ele foi buscar os números convenientes para o raciocínio dele. Também não faz sentido, e é uma confusão própria do governo do PT, e que levou, e é muito responsável por aquilo que a gente viveu, do desastre econômico que foi o governo do PT, que só tem crescimento se o povo tiver renda. Não! Só tem renda se tiver crescimento. Como vai dar renda para as pessoas se não tem produção industrial, se não tem empresário produzindo? E ele querendo dizer, no discurso dele, que os empresários têm que saber que se o povo não estiver ganhando, não vai ter produção. É ovo e a galinha. Ou as pessoas, os empresários são estimulados a produzir, num Brasil que tem reforma, que é destravado, e aí sim você consegue produzir renda. A renda vai vir de onde?
dos impostos recolhidos, aí é o auxílio emergencial, aí é o Bolsa Família, aí é o auxílio do Estado, que não é isso que a gente quer. Bom, a gente tem a Dora Kramer na linha, tem muito o que falar, tem muito o que a gente conversar aqui. Dora, qual é a sua primeira avaliação do discurso do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o primeiro pronunciamento dele? O Felipe Bueno observou aí 80 e tantos minutos de fala. 85. O que você extraiu? 85 minutos de fala. O que você extraiu, Dora? Olha, como você diz, é tanta coisa, estou até pegando aqui, Oineg, porque eu já no online já escrevi tanta coisa. Olha só. Bom, primeiro que eu achei, já vou pegar sobre o que você falou. Faltou muita verdade. Eu achei que ali ele falou, quer dizer, em determinado, começou fazendo aquele elogio à vacinação, aquela coisa muito bem imposta sobre a máscara, se apresentando como um moderado eficaz, isso no conjunto, tá? Para fugir exatamente da rejeição que existe muito grande hoje aos extremos, né? Evitou falar em candidatura, mas na minha opinião ele deixou muito claro que como candidato ou como cabo eleitoral do Haddad, ele pretende que o PT volte à presidência e que não abre mão, que o partido não abrirá mão da liderança desse campo, né? Isso pode criar problemas ali numa negociação. Para ele está muito claro, o discurso dele foi muito parecido depois de desfiar todo o ressentimento em relação à Lava Jato. Chegou uma hora que eu pensei que o discurso fosse ter um foco como principal inimigo a ser derrotado o Sérgio Moro e não o Bolsonaro, né? Porque ele disse que não está magoado e depois desvia uma série de mágoas e aí foi para aquele discurso em que ele tem como foco o presidente da República, aí sim se apresentando como antagonista do presidente, elencando todos os malfeitos, os descuidos, os desmandos do governo, esses que estão aí à vista de todo mundo, e depois tentando se apresentar, quer dizer, refrescar a memória das pessoas com relação ao que ele considera feitos do governo dele, agora sem um resquício de autocrítica e, como você bem disse, misturando verdade, meia-verdade e falácias. Uma dessas falácias que saltou aos olhos, que ficou mais evidente, muito adequada ao tempo atual, é ele se apresentar como inocente, como isso não é verdade. Ele não foi inocentado. Se concorrer a presidente da República, mantidas a condição de eleição, a condição legal, ele concorrerá como réu. Agora, Dora, até um dado interessante, e que ele disse o seguinte: quem acha que só a iniciativa privada é boa? A Petrobras, bem gerida como foi no nosso governo, pode ser muito boa. Vem cá, a Lava Jato, se tem um mérito, e tem vários méritos a Lava Jato, um deles foi descortinar um escândalo de corrupção na Petrobras. De fato, ele tem razão, e eu acho que ele falou muito bem, poderiam ter pego os corruptos, empresários ladrões, e preservado as empresas. Diagnóstico irretocável que não é original dele. Vários analistas já fizeram esse diagnóstico ao qual ele aderiu. Mas dizer que a Petrobras foi bem gerida no governo dele chega a ser uma piada, não, Dora? Pois é, bom, primeiro que essa história de salvar as empresas se enfiaram naquele método, tá certo? As empreiteiras, o empresariado se enfiou. E não foi novidade, não foi no governo Lula, vem se enfiando nessa prática, nessa maneira de conduzir os negócios. Então, acho médio esse negócio de que as empresas estariam à parte disso. Bom, com relação à gestão da Petrobras, Oineg, você que é bom de número, eu sou péssima desse negócio. Mas você deve ter na sua cabeça aí a situação em que chegou a Petrobras em termos de perda ao final dos governos do PT, né? Só aí a gente mostra que não houve uma boa, que a boa gestão é uma falácia, é uma mentira, né?
Não houve isso. Houve sim uma celebração da Petrobras e a gente via como foi usada a empresa, tanto do ponto de vista do financiamento, de desvio de recurso, não é, para financiar esse projeto, como do ponto de vista político, no aproveitamento para sustentar e levar adiante aquele projeto de governo. Agora, eu queria saber, agora eu vou devolver para você, eu queria saber de você o que você achou. Você é dos que acham que o Lula vai ser candidato? Olha, essa é uma pergunta bem difícil de responder, quer dizer, é evidente que coisas podem acontecer. A gente não esperava na semana passada que a gente fosse estar vivendo esta semana. A gente tinha mais capacidade de analisar como seria a Covid essa semana do que como seria o Supremo essa semana. A gente nem sabia. Então, quando o Fachin fez aquilo foi uma jogada, porque, pelo amor de Deus, já havia se iniciado uma votação em 2018 em que se discutia a suspeição do Sérgio Moro, 2 votos haviam sido dados, e ele resolve tomar uma decisão no meio de uma votação, que no dia seguinte foi retomada por aquele que havia pedido vista, e que teve esse curso maluco. Agora, o Lula, há 2 semanas, há 3 semanas, os adeptos, os devotos, os admiradores, ou aqueles que o temem, se dividiam entre aqueles que diziam, não, ele vai conseguir ser candidato, ele não vai conseguir ser candidato. Então, a discussão anterior é se ele teria as condições jurídicas para ser candidato. Passou a ter. Hoje, ele passou a ter as condições jurídicas. E se você for olhar, você tem no PT hoje a 2ª divisão e você tem o Lula. Quer dizer, é um partido que o Lula tenta vender como uma coisa muito organizada nessa coisa das candidaturas, mas ele lamentou não ter sido candidato porque a Dilma não deixou, uma coisa rudimentar. E todo mundo quer saber o que ele tem para dizer. Fernando Haddad, durante a campanha de 2018, ia despachar na cadeia em Curitiba, com o Lula. Ué, o partido não é tão organizado assim? Então, qual é o nome no PT maior do que o Lula para disputar a eleição? Basta ver o que as pesquisas mostram. É o único nome que chega perto, ou em alguns cenários até passa um pouco, o Bolsonaro nesse momento. Vão chamar quem? A 2ª divisão? Botar aqueles que no Nordeste é chamado de Andrade? Vão botar o Haddad para disputar a eleição? Eu acho que o Lula quer ser candidato. Se as condições vão ser... Ele quer, ele falou, hoje não falou aquele cara que... Ele estava menos preocupado em dizer que era inocente, apesar dele ter dito, do que em falar contra o Bolsonaro, contra as armas. Ele construiu um discurso muito mais contundente contra o governo atual do que contra a Lava Jato. Como você observou na largada, não era o inimigo dele de hoje, não foi o Sérgio Moro. O Sérgio Moro foi um personagem secundário. O personagem central foi o Bolsonaro. Então, se o personagem central dele foi o Bolsonaro, ou ele quer que todo mundo imagine que ele vai ser candidato, mas depois na última hora não vai, aquelas jogadas do Ronaldinho Gaúcho, que olhava para a esquerda e jogava a bola para a direita, mas na minha cabeça não faz muito sentido. Faz sentido imaginá-lo, sim, candidato a presidente da República em 2022, se não houver um revertério jurídico, né? Pois é, mas a questão é saber se ele pode. Aí eu fico na dúvida se ele vai preferir passar para a história como um injustiçado ou vai correr o risco de passar como derrotado, porque as condições são muito diferentes de 18, muito mais diferentes ainda de que em 20 anos atrás, né? O país está mais difícil de administrar, o mundo está menos próspero, o PT já não é o mesmo, já não há aquelas condições de financiamento, a esquerda já não presta reverência, as pessoas vão às ruas para defender o Lula, não foram quando não havia pandemia e isso era permitido. Então, eu tenho dúvidas se ele terá condições objetivas. Por enquanto, as subjetivas têm, e a única variável a favor dele é a posição da pesquisa, mas essa não é a única que comanda uma decisão. Eu tenho dúvida, eu compartilho da dúvida mais por um lado de duvidar das condições objetivas do que de achar que ele vai de qualquer jeito. Um homem que foi presidente da República 2 vezes saiu
com 80% de aprovação, celebrado ao ponto das pessoas esquecerem que a Dilma foi legado dele, vai se arriscar a entrar numa disputa em que pode ser derrotado, e pelo Bolsonaro ou por um outro, acho difícil. Mas, enfim, hoje, para resumir o que eu achei, é o seguinte: ele falou, adaptou o discurso, ele era diferente daquele cara que fez aquele discurso quando saiu da prisão, né? Mais raivoso e tal, e hoje procurou se apresentar como um moderado preparado, ou seja, está com faro político em dia, porque adaptou o discurso ao momento atual. Dora, o Eneg, eu tenho uma parte da resposta à dúvida que vocês colocaram aqui com o Sandro Badaró. Tá falando é o Felipe Bueno. Oi, Felipe. Tudo bem, Dora? Tudo. Um beijo para você. O Sandro Badaró trouxe essa informação aqui pra gente agora. Exatamente. Logo depois do fim, né, desse pronunciamento do ex-presidente Lula, perguntas para jornalistas, e ele foi questionado, como não poderia ser diferente, sobre candidatura à presidência em 2022, depois de um discurso que em alguns momentos ele manifestou ali, de certa forma, uma possibilidade, uma intenção, falando em ir às ruas, conversar com o povo. Quando foi perguntado diretamente sobre a possibilidade de concorrer, disse que essa é uma decisão que será tomada mais à frente, citou outros políticos e a possibilidade de uma frente ampla. Imenso prazer lembrando que de anunciar ao Brasil que nós estamos pensando em 2022 e vamos discutir se vai ter um candidato de uma frente ampla, vamos discutir se vai ter um candidato do PT, mas aí eu acho que é para frente. Nós temos muita coisa para fazer antes de pensar em nós mesmos. A única coisa que eu penso é que o companheiro Flávio Dino, que o companheiro do PCdoB, que o companheiro Boulos, que os companheiros dirigentes sindicais andem esse país. É isso que eu espero. Agora, para discutir candidatura, eu acho que vai ser bem para frente que a gente vai discutir. Como ele fez durante o discurso, durante as respostas para o jornalista, em alguns momentos ele citou outros partidos, citou também integrantes do PT, como o candidato na eleição passada, Fernando Haddad, mas reforçou que decisão sobre candidatura, segundo o ex-presidente Lula, só no ano que vem. Tá aí para você.